eu verei o que nunca vi. Tema, subtema de hoje, a hierarquia dos anjos. Diz o livro de Hebreus, texto base dos nossos estudos, capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Diga, são. Diga, eu sou herdeiro da salvação. Todos os anjos de Deus são espíritos enviados por Deus, criados por Deus, para ministrarem a meu favor, para me servirem. E eu recebo a intervenção angelical em todas as áreas da minha vida. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, grande eu sou, aquele que era, que é e que há de vir e que está aqui nesta noite, falando já aos nossos corações, se manifestando com graça, glória, poder, desde o primeiro momento em que entramos por estas portas. Deus bendito para todo sempre. Jesus é o teu nome, e nós aqui, Senhor, nos rendemos diante da tua soberania, diante da tua vontade, nós nos rendemos diante da tua autoridade, nós nos rendemos diante do teu poder, porque tu e só tu és o Todo-Poderoso. Por isso, nesta hora, Jesus, com o coração rendido, ó Deus, com os pensamentos cativos, ó Deus, com a mente aberta, nós estamos aqui, Senhor, para receber alimento espiritual, alimento sólido que vem da tua parte. E nós faremos bom uso. Esse alimento cai como semente em terra boa. O nosso coração é terra boa e vai dar frutos a 30, 60, 100 por um desta semente. E nós vamos usufruir dos benefícios destes exércitos dos céus. Nós pedimos ao Senhor, dê ordens aos teus anjos. Dê ordens aos teus anjos para que ministrem na vida de quem está crendo neste ministério, de quem está recebendo as bênçãos, Pai, que os anjos podem trazer. Assim nós cremos, por isso oramos e veremos o que nós nunca vimos, em nome de Jesus, amém. E o povo do Senhor diga amém. Aleluia. Dá uma olhada para o irmão que está ao seu lado. Vê se ele está acordado. E pergunte para ele: você quer do fundo do seu coração ver o que você nunca viu? Do fundo do seu coração. Diga, não é da boca para fora. Você quer ver o que você nunca viu? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Se alguém pensou por uma fração de segundo, mas eu não estou preparado. Nós nunca estamos preparados na carne. Mas não é por merecimento, por preparo. É pela graça do Senhor. É por fé. O Senhor está dizendo aqui, não pense que é por merecimento. Por merecimento nenhum de nós estaria aqui hoje. É pela graça, através da fé, que nós podemos ver o que nós nunca vimos. Amém? E eu profetizo que você verá anjos. Você será ministrado por anjos. Você será guiado por anjos. Você, como José, terá sonhos onde anjos aparecerão e falarão com você. Você, como Maria, terá uma experiência em que o anjo falará qual é a vontade de Deus para a sua vida. Receba isso, porque isso é real. Quem tem medo do confronto, de como vai ser, aqueles temores humanos, que isso caia por terra agora. Mas Deus tem outras formas de fazer o anjo falar com você. Ele pode te acordar à noite, falar, escreve a visão, escreve o que eu estou colocando no teu coração. E ali o anjo vai ditar para você alguma coisa, vai soprar no seu ouvido, você vai ter um sonho dado por Deus, e o anjo vai lhe fazer entender o que é que Deus tem para a sua vida. Não duvide, creia, creia, creia. Se tu creres, tu verás. Nós queremos ver o que nunca vimos. Como eu vou ver o que eu nunca vi? Se tu creres, tu verás o que você nunca viu.
Amém? Concordando certo que tu nunca viste. Vamos então, meus amados irmãos, crescer nesta graça e neste conhecimento. Conforme nós temos estudado amplamente nas Sagradas Escrituras, anjos são para serviço e nós nunca devemos adorá-los. Anjos não são seres que mereçam adoração. O único que merece adoração, que a adoração é devida, é o Senhor Jesus Cristo, que é o único e verdadeiro Deus. Amém? Nos tempos antigos, por causa do aparecimento muito constante de anjos, nós temos que entender isso, porque era muito comum aparecer anjos, logicamente, era o velho pacto. Jesus não tinha vindo, Deus não estava encarnado ainda, então, para Deus falar, ele usava reis, ele usava juízes, ele usava profetas, sacerdotes, e no meio disso tudo, para falar até com eles, reis, juízes, profetas, sacerdotes, ele enviava anjos. Amém? Para que ficasse muito claro qual era a direção, qual era a revelação para eles e para o povo de Deus. Então, por causa do aparecimento muito constante de anjos no passado, as pessoas começaram a querer adorá-los, fazendo culto a anjos. Então, culto a anjos é abominação. Mesmo os anjos sendo do Senhor, Deus não permite que nada nem ninguém seja adorado. Ninguém pode adorar a criatura. Só o Criador deve ser adorado. Então, até as mulheres, se você fizer um estudo mais acurado, da igreja de Corinto, as mulheres da igreja de Corinto chegavam até a usar véu na cabeça, por causa dos anjos. E o apóstolo Paulo, ele diz, ninguém preste culto aos anjos. Anjo é para servir quem é herdeiro da salvação. Anjo é para obedecer a ordens de Deus, quando nós vivemos em linha com a palavra dele. Amém? Então, não é porque simplesmente eu sou salva que o anjo vai me obedecer, que o anjo vai me servir. O anjo serve a quem é herdeiro da salvação, mas o parâmetro que o anjo tem para servir, para executar alguma coisa, para trazer alguma coisa até nós, é a nossa vida em linha com a palavra. É a confissão que sai da nossa boca cheia de fé. Ok? Então, lembre-se que anjos também aparecem, às vezes, a seres humanos. Os anjos podem tomar a forma de alguém ou podem aparecer como um ser espiritual que se manifesta visivelmente e as pessoas depois reconhecem que aquilo não era uma pessoa normal, um ser humano. Veja, por exemplo, em Gênesis 32, capítulo 1. Diz assim, também Jacó seguiu o seu caminho. O anjo de Deus... e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Aqui não eram pessoas, eram anjos mesmo, que foram encontrar Jacó no caminho dele. Então, você pode ter um encontro com anjos. Você já se imaginou em sua casa e um anjo do Senhor lhe aparecer? Ou trabalhando em seu local de trabalho e um anjo aparecer ali no seu local de trabalho? Ou dirigindo o seu carro e de repente ali está um anjo sentado ao seu lado. Você nunca imaginou? Se você nem imagina, não vai acontecer. Comece a imaginar. Comece a pensar. Bispo, se aparecer um anjo no meu carro, eu bato o carro. Não vai bater. O anjo não vai deixar. Se os anjos apareceram a Jacó, a Abraão, a Agar, a Ló, a Moisés, a Josué, a Gideão, a Elias, a Daniel, a Jesus, a Pedro, a Paulo, aos pastores quando Jesus nasceu, por que não irão aparecer para mim e para você? Você tem que crer. Foram os anjos que anunciaram a concepção de Jesus, foram os anjos que anunciaram o seu nascimento, foram os anjos que anunciaram a sua ressurreição, foram os anjos que anunciaram a sua ascensão. E a Bíblia diz que os anjos voltarão quando Jesus voltar. Vão vir com ele. Amém? Então, os anjos, eles querem ouvir da boca do povo de Deus. Eu creio no ministério angelical em meu favor. Você pode dizer isso, que os anjos estão aqui para ouvir isso. Diga, eu creio no ministério angelical em meu favor. De novo, anjos, ouçam. Eu creio no ministério angelical em meu favor. Agora se prepare,
Porque vai começar a acontecer coisa na vida de quem crê. Coisa boa, coisa que é mandada por Deus através da ministração angelical. Amém? A Bíblia diz que nós somos só um pouco inferiores a eles. Por que que a Bíblia diz isso? Por causa da lei do pecado que habita em nós. E que nós temos, apesar da lei do pecado habitar em nós temos a autoridade de Cristo, nós temos o poder de Cristo, nós temos a unção de Cristo. Então veja, se nós temos o que temos de autoridade, de poder, de unção, e somos ainda um pouco menores que os anjos, imagine que grande é a autoridade, o poder, a unção que um anjo tem. Eles nos servem quando nós confessamos, quando nós falamos aquilo que a Bíblia diz. Pela ministração dos anjos de Deus, o diabo tem que soltar o que ele está prendendo e é nosso. Vou repetir. Pela ministração dos anjos de Deus, o diabo tem que liberar finanças presas. Porque chegou a hora de nós nos levantarmos com autoridade para dizer que nós somos filhos da ressurreição. Somos herdeiros de Deus. Nós queremos tomar posse dos direitos que a Bíblia diz serem nossos. Quem quer? É pela fé que brota do nosso coração essa ousadia santa de acreditar que os anjos estão batalhando com principados, com potestades, com demônios, para que soltem aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence. Amém? Então, ponto 1, é mais um resumo, ponto 1. E eu digo o seguinte, não importa a dimensão das nossas debilidades, não importa o tamanho das mentiras impostas pelo derrotado, Deus, através de seus anjos, se manifestará de acordo com aquilo que nós cremos. Então não importa se eu sou fraca, se eu sou triste, se eu estou passando por isso, se eu passei por aquilo. Amados, não importa quem eu seja na minha carne. Deus não me vê na carne nem a você. Então Deus dá ordens para que os anjos ministrem em nosso favor, de acordo com aquilo que nós passamos a confessar. E nós temos que confessar aquilo que a Bíblia diz que nós somos, aquilo que a Bíblia diz que nós temos, aquilo que a Bíblia diz que nós podemos. Diga amém por isso. Então, é tempo de começarmos a viver em perfeita vitória com Cristo, usufruindo dos benefícios do ministério angelical também. Amém? Então, recordação. Número 1, os seres angelicais adoram a Deus. Os anjos angelicais não vêm adorar ninguém aqui. Só adoram a Deus. Número 2, os seres angelicais são valorosos em poder. São muito poderosos. Eles vêm com o poder de Deus para manifestar em alguma área da nossa vida. Amém? Ou na terra. Para um povo, para uma nação. Isso é importante. Número 3, os seres angelicais falam com firmeza, porque só falam a palavra de Deus e servem a Deus e servem a seus propósitos. Então, o anjo quando vem, não vem com medo. Ele vai falar firme. O anjo quando fala, ele fala com precisão. Ele não erra, ele não titubeia, porque ele está falando o que Deus mandou ele falar. Ele fala de acordo com a palavra de Deus e ele só fala segundo um propósito que Deus tem para ele, para falar aquilo. Ok? Número 4, os seres angelicais servem aos eleitos do Senhor, que são os herdeiros da salvação. Diga, eu recebo o serviço angelical. Número 5, os seres angelicais só obedecem às ordens de Deus quando nossa vida estiver de acordo com a palavra de Deus. Que isso tem que ficar muito claro, porque quem precisa alinhar alguma coisa, alinha logo. Quem precisa acertar alguma coisa com o irmão, acerta logo. Porque o anjo sabe exatamente tudo a nosso respeito. Eu disse aqui, a alguns cultos, que eles ficam de olhos bem abertos na nossa vida. Eles sabem o que a gente faz, eles sabem o que a gente... não o que a gente pensa, o que a gente planta. Eles sabem os nossos procedimentos, o que a gente fala quando a gente está em qualquer lugar. Então, ele não pode ser incoerente com a ordem que ele recebeu de Deus de verificar se aquilo tudo, de falar ou de se comportar, está em linha com a palavra de Deus. Então não adianta, sabe, um homem começar, eu preciso, mistério angelical, eu creio, anjos me sirvam, eu preciso que me abram aquela porta, ok? Só que você dá seus pulinhos aí fora, você trata mal sua esposa, esquece. Que o anjo vai falar, é ruim, hein, de eu te obedecer, de eu te servir, de eu fazer qualquer coisa.
Então a gente tem que ter isso muito claro, tá? Os anjos não são marionetes nas nossas mãos. Eles recebem ordens de Deus, mas eles têm que conferir, porque eles são seres espirituais. Então eles vão conferir coisas espirituais com espirituais. Ponto número 6. Os seres angelicais anelam, desejam perscrutar as verdades sobre os ministérios que o Espírito Santo revela aos herdeiros, através da igreja de Jesus Cristo. Então, os anjos, eles querem ver o que nós fazemos com aquilo que Deus nos revela. Eles não sabem, eles não têm onisciência. Eles não sabem o que nós fazemos com aquilo. Então, até com aquilo que Deus manda eles ministrarem em nosso favor, a consequência daquilo, os anjos querem saber. O que nós vamos fazer com aquilo que nós recebemos? O que nós vamos fazer com as revelações que nós estamos obtendo? O que nós vamos fazer? Eles anelam perscrutar. Eles querem se alegrar conosco. Se alegrar pelos feitos do Senhor na nossa vida. Número 7. Os seres angelicais ouvem a nossa confissão a respeito dos mistérios insondáveis de Deus e agem. Quando você diz, por exemplo, predestinação é um mistério insondável, a não ser que Deus revele, tá certo? Quando você diz, eu creio na predestinação, eu fui criado em espírito antes da fundação do mundo e lá atrás, antes dos tempos eternos, Deus me amou, Deus me predestinou para Ele. Amado, isto é um mistério que os anjos, ao ouvirem, que você conhece, começam a agir na sua vida, porque você se identifica com um predestinado do Senhor. Então o anjo diz, opa, este aqui é da salvação, ele conhece a sua posição em Cristo Jesus, ele conhece um mistério insondável, ele já tem a revelação e ele tomou posse disso pela fé, então os anjos agem em seu favor. Amém? Então, nós não podemos negligenciar o ministério angelical, que age no seio da igreja, através de sinais, prodígios, vários milagres, segundo a vontade de Deus, logicamente. O anjo não age independentemente da vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente quer ver um sinal, um prodígio, uma maravilha, é o anjo que vai trazer esse sinal da parte de Deus. Porque são coisas palpáveis, são coisas... Por exemplo, amanhã você tem um negócio. Amanhã algumas pessoas aqui vão fechar um negócio porque alguém vai aparecer... Porque o anjo vai levar lá, isso é um sinal, isso é um prodígio, isso é uma maravilha. Os negócios estão parados, o mundo está ruim, o dólar está subindo, e ninguém sabe o que vai acontecer nas eleições, está todo mundo inseguro, o Brasil está incerto, o mundo está em rebuliço, não sei o quê. Amado, não interessa. Você vai ver o sobrenatural, um milagre, um prodígio, um sinal, uma maravilha, porque Deus já deu ordens a teu respeito, e os anjos vão levar alguém, eles vão colocar lá no computador da pessoa a tua empresa, eles vão mostrar, eles vão fazer alguma coisa que você vai ser beneficiado, vai ver um sinal, vai ter um prodígio, vai ter uma maravilha. Ele vai colocar pessoas certas no teu caminho, vai tirar as pessoas erradas, é o anjo que faz isso. Deus não vem aqui e fica manipulando, Deus dá ordem. Deus dá ordem, o anjo é que vai levar, o anjo que vai trazer, o anjo que vai abrir aquela porta, os anjos que vão pegar aquele processo lá na justiça e vão colocar lá em cima e dizer, julga primeiro esse, vai colocar lá de noite, enquanto você dorme, o Senhor está trabalhando. Como que o Senhor está trabalhando pelos que nele esperam, pelos que nele confiam? Mandando os anjos fazerem um trabalhão a seu favor e a meu favor. Tem coisas na madrugada, enquanto a gente repousa, que está acontecendo para te beneficiar. Você tem que crer nisso. Muito bem. Ponto número 2, que já é, então, a temática desta noite. A hierarquia dos anjos. Tem muita coisa para falar, tá bem? Eu vou começar a falar, provavelmente a gente vai dar a sequência disso, é bastante coisa mesmo, com muita referência, no domingo. Mas vamos lá. Os hebreus, eles concebiam, os hebreus antes de serem uma nação ainda, tá bem? E serem chamados de judeus. Os hebreus, eles concebiam as coisas de um modo concreto e palpável. Por isso que a lei, quando foi dada aos judeus, a lei era cheia de coisas materiais, de símbolos. Então eles tinham um castiçal com 7 pontas, eles tinham uma estrela de Davi,
eles tinham um tabernáculo, eles tinham símbolos. Eles tinham uma arca da aliança, eles tinham um maná, um cajado, eles tinham coisas, eles tinham o véu do propiciatório, a bacia de bronze para o sacrifício, eles tinham um santo dos santos que tinha um véu, a roupa dos sacerdotes tinha uma cor, tinha um tecido, etc. Símbolos. Eles tinham luas, eles tinham sábados, eles tinham comidas que não podiam comer, eles tinham dias de festas específicas, símbolos, óleo, eles tinham roupa preta de luto, símbolos. Por quê? Porque eles não concebiam as coisas que não eram concretas. Estamos entendendo? Eles precisavam ver para crer. A gente pega ali um judeu autêntico, não é? Que é Tomé, que diz, não, peraí. Não, Jesus ressuscitou, se eu não vir o lado dele furado, não era ver Jesus, não, ele queria ver se não tinha maracutaia. Eu quero ver o furo, eu quero ver as mãos. Jesus atravessa uma parede e fala, Tomé, felizes os que não viram e creram. Mas o hebreu, o judeu, a cultura dele não foi estimulado às coisas espirituais, às coisas invisíveis. Então eles precisavam de coisas concretas, de coisas palpáveis. Eles não tinham, por exemplo, a ideia de espírito, como nós temos hoje. Então, se a gente for ver a palavra anjo, tanto no grego, como no hebraico, como no latim, o significado de anjo é o mesmo. Mensageiro, portador, enviado, designado, intermediário. E de acordo com o estudo que nós estamos fazendo aqui, nas Sagradas Escrituras, nós percebemos claramente que no contexto em que os anjos estão inseridos, eles obedecem a uma hierarquia estabelecida e determinada. Tá? Então, Deus é muito organizado. Deus é um Deus de propósitos e que para estabelecer e para cumprir os seus propósitos, ele tem uma estrutura. É muito interessante quando as pessoas aqui, hoje os religiosos, hoje os crentes de uma forma geral, de muitas igrejas, eles não querem se submeter a nenhuma estrutura. Então, não pode ter estrutura. Deus não é estrutura, Deus é totalmente estrutura. Não pode ter forma. Deus tem forma. Tanto tem forma que ele se manifestou na forma humana. Ele não precisaria, mas ele veio para assumir o seu e o meu lugar. Ok? E as estruturas espirituais são perfeitas. Nós deveríamos, na verdade, criarmos estruturas e batalharmos para que as nossas estruturas fossem as mais parecidas com as estruturas de Deus possível. Então, estrutura é que faz a coisa funcionar. Então, os anjos são funcionais, eles funcionam. E Deus criou uma estrutura, se eu puder falar assim para vocês entenderem, né? Então, existem o quê? Hierarquias no céu. Aqui na terra, hierarquias são saudáveis. A falta de hierarquia chama-se anarquia, onde todo mundo manda em todo mundo e ninguém obedece a ninguém, e todo mundo se mata, se degladia, e pisa um no outro. E o mais forte pisa no mais fraco e acaba com ele. Hierarquia é de Deus. Hierarquia é algo divino. Toda autoridade é estabelecida por Deus. E toda autoridade no céu e na terra obedece a uma hierarquia. Quando alguém falar para você, não, esse negócio de hierarquia é a pirâmide, uns mandam, os outros sei o quê, você rechaça e diz, sai Satanás, arreda-te daqui. Porque hierarquia é uma organização que é o quê? A imitação, a hierarquia daqui, do que é no céu. Então, a palavra de Deus diz que os anjos obedecem a uma hierarquia determinada por Deus. Dentro dessa hierarquia, os anjos estão distribuídos em categorias funcionais, bem definidas, onde cada anjo, ou cada exército de anjos, ou cada, vamos chamar assim, grupo de anjos, ou cada hoste de anjos,
cumpre sua função específica. Então, existem grupos organizados no céu de anjos que têm funções específicas dentro de uma hierarquia, ok? Cada anjo age de acordo com o que lhe é determinado e cumpre cabalmente a determinação de Deus. E cumpre como? Com presteza, com fidelidade. As ordens de Deus, as ordens que são dadas, eles fazem com tanta fidelidade essas ordens chegarem a quem tem que chegar, que quando chega aos destinatários, chegam do mesmo jeito que Deus ordenou. Chegam com precisão, chegam com segurança. As mensagens que são entregues aos anjos, eles levam essas mensagens com eficiência. Todas as missões que são dadas aos anjos, ou tarefas que lhes são destinadas, são feitas com a perfeição máxima angelical. Amém? Então, assim, se o anjo vem trazendo uma bênção para você, não pense que no meio do caminho ele tropeça, caiu a bênção, ele perdeu o pacote, não sabe onde está. Estou brincando para você visualizar. Não existe a mínima possibilidade. Ele cumpre cabalmente a ordem do Senhor, faz isso com presteza, fidelidade e total competência. Amém? E diga, e viva o anjo. Muito bem, que eles vivam. Pois é. Ao mesmo tempo em que os anjos desempenham suas funções, eles estão louvando, bendizendo, aclamando, honrando e glorificando ao Senhor. Não há, portanto, interrupção do louvor a Deus por causa das missões que eles têm que cumprir. Nós temos muito que aprender com os anjos. Nós temos muita dificuldade de louvar ao mesmo tempo em que nós estamos fazendo outras coisas. É lógico que as nossas atribuições às vezes nos impedem de, mas você pode estar mentalmente, você pode estar conectado a Deus o tempo todo, num espírito de adoração, num espírito de louvor. Isso faz toda a diferença. Deus se agrada disso. Os anjos vêm fazer as suas missões, fazem o que eles têm que fazer, louvando a Deus o tempo todo. O louvor a Deus da parte dos anjos é ininterrupto. Diga amém. Muito bem. Então, para a gente entender, nós já vimos que são hostes, que são milícias, que são o quê? Miríades, não milícias. Miríades, que são exércitos não incontáveis. E esses todos anjos, milhões de milhões, que quem teve uma visão descreveu, né? Miríades de miríades, estão agrupados em, deixa eu explicar direito, em 9 ordens de anjos. Podemos chamar de ordens, podemos chamar de coros, porque eles cantam, e podemos chamar também de classes. Teologicamente se chama mais de ordens ou de coros de anjos, tá bem? Então são 9 ordens de anjos, 9 classes de anjos divididos em 3 hierarquias. Vamos lá, quero lhe mostrar a primeira hierarquia. O que é esta primeira hierarquia? Ela é formada pelos anjos de Deus, a Bíblia chama de santos anjos. Em algumas expressões, anjos santos, para mostrar que não são as principados e as potestades do mal, do diabo, que são demônios, anjos caídos. Então, esses anjos de Deus, eles estão em íntimo contato com o Criador. Eles se dedicam a amar, adorar, glorificar a Deus numa constante e permanente frequência, num grau bem mais elevado que as outras ordens. Então, a primeira ordem hierárquica louva a Deus mais do que todos, porque praticamente só fazem isso, ok? Estão ali de contínuo para glorificar a Deus e mostrar ali a sua reverência. O que mais? São chamados de santos anjos. São chamados da primeira hierarquia os serafins, os querubins e os tronos. Diga, serafins, querubins e tronos. Essas 3 ordens de anjos compõem a primeira hierarquia, a mais alta hierarquia. Então, é formada pelos anjos, estão em íntimo contato com Deus, e a palavra do Senhor mostra em Apocalipse 14, 9 e 10, o seguinte: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz:
se alguém adora a besta, a figura de Satanás, e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, estou lhe mostrando que santos anjos se referem a todos os anjos de Deus. Então, aquilo que é julgamento, aquilo que já foi determinado, que ainda vai acontecer, todos os anjos de Deus, os santos, o que vai acontecer com os demônios, vão presenciar. Amém? Tá claro? Então, anjos santos ou santos anjos, expressão bíblica para todos os anjos do Senhor. Muito bem. E esses santos anjos da primeira hierarquia são serafins, querubins e tronos. Vamos entender serafins. Vamos lá. Vocês querem aprender sobre isso? Amém? Ok. Serafins. O nome seraf, vai chamar o anjo de seraf, né? Chapa. Seraf, chega aqui. Seraf deriva do hebreu e significa queimar completamente. Então, segundo o conceito hebraico, o serafim não é apenas um ser que queima, né? Mas que se consome no amor ao sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, que é o nosso Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Nas Sagradas Escrituras, esses santos anjos, chamados os serafins, eles aparecem, por exemplo, na visão de Isaías. Então, o que fazem os serafins? Eles se consomem em amor a Deus, eles se consomem na adoração. Lógico que é uma metáfora, né? Eles não se consomem na questão de sumir, né? De desaparecer. Mas eles se envolvem com isso e amam fazer o que eles fazem, ok? Vamos ver onde aparece um serafim, e em Isaías 6, 1 e 2. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, ele viu Jesus sentado num trono, as abas das vestes faziam o quê? Enchiam todo o templo. Olha, pensa nesse templo. A roupa de Jesus enchia todo o templo. É algo grande. Serafis, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Então, os que têm 6 asas são serafins. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Beleza? Vou continuar, vocês ficam com umas caras tão interessantes. Muito bem. Serafins, tudo bem? Os serafins estão em constante adoração a Deus e fazem isso completamente como a razão da existência deles, vamos dizer assim, tá? Querubins, estamos falando ainda da primeira hierarquia, tá? Querubins. São considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos. Os querubins têm uma missão especial de transmitir sabedoria. Então, quando você pede sabedoria, quando Deus quer lhe enviar algo, alguém, algo para lhe revelar mistérios com grande sabedoria, ele usa querubins, ok? No início da criação, foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos lembrar em Gênesis 3, 24, que diz: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, eles estão ali, são guardadores de algo muito precioso, diz a palavra do Senhor, né? Foram colocados para guardar caminhos, para preservar coisas, têm a missão de transmitir sabedoria. E a Bíblia também fala que o nome querubins na Bíblia, o nome querubins é o mais citado de todos. Aparece mais que arcanjo, que anjo. Querubim é o que aparece mais, tá? Aparece 80 vezes na Bíblia Sagrada o nome querubim. São também os querubins seres misteriosos que Ezequiel descreve na visão que teve no momento do seu chamado. Então, Ezequiel teve uma experiência sobrenatural
e ali aparecem querubins. Vamos ver Ezequiel 10? Vamos ler alguns versículos, você pode ler o capítulo 10 todo, tá? Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Versículo 4, vamos ver o 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim. A glória do Senhor de sobre o querubim. Quando o anjo vem, você entende agora por que alguns homens de Deus caíam no poder de Deus, não conseguiam ficar em pé. No templo eles não conseguiam entrar, tamanho era o quê? O que estava lá? O que é que estava lá? A glória do Senhor, não é? E então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa se encheu de nuvem, e o átrio de resplandecência da glória do Senhor. Então, o anjo está no meio dessa atmosfera de nuvem, de poder, de unção, de brilho. E é assim que ele vem, né? A gente viu aqui no domingo passado que ele vem como? Domingo não, quinta-feira passada. Como um relâmpago. Tá bem? A velocidade que ele vem do céu para cá é um pisca, assim. Diz o versículo 5. O tatalar das asas. Sabe o que é tatalar das asas? O bater, aquele barulho de asas. Tem gente que escuta aqui no culto e fala, é o ar-condicionado. Ô, amado, calma, o ar tá bom. É anjo mesmo. Escutou não? Não tem passarinho aqui. E o barulho é de asa grande, é de asa que faz barulho. Passarinho, você não escuta o barulho que ele faz de asa. Amém? Então, o tatalar das asas dos querubins também são alados, se ouviu até o átrio exterior. Ô, barulho de asa, hein? Até o átrio exterior. Como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Amado, que barulho de asa era esse? Que era como a voz de Deus quando fala. Uau! Está preparado aí? Versículo 12, vamos ver mais. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas. Bispo, isso não vai aparecer para mim. Olha, mas apareceu para Ezequiel. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, tinha mão, as asas, e também as rodas que os 4 tinham estavam cheias de olhos ao redor. Eles tinham umas rodas. Eles andavam sobre rodas. E nas rodas tinham olhos. Me parece filme. Não é real. Versículo 14. Cada um dos seres viventes, e aqui no caso os seres viventes, você sabe quem é? Querubim. Tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim. O do segundo, rosto de homem. O do terceiro, rosto de leão. E o do quarto, rosto de águia. Se você quer continuar sabendo o que significam esses rostos, esses olhos nas rodas, leia o capítulo todo de Ezequiel que você vai entender. Eu estou aqui só lhe mostrando um pouco do que são os querubins, tá bem? A Bíblia diz que quando Moisés recebeu as prescrições para a construção da Arca da Aliança, onde o Senhor habitou, você sabe que eles carregavam uma arca. Já fizeram filme sobre isso, né? O que tinha naquela Arca da Aliança? O que tinha lá dentro? Quem sabe? Tinha 3 coisas lá dentro. O que tinha lá? Tinha o maná, a vara de Arão e as tábuas. As primeiras tábuas, com os 10 mandamentos. Aquilo lá era o quê? A Arca da Aliança. Era para eles se lembrarem que tinha uma aliança. Eles carregavam aquela arca quando eles se moviam. E no tabernáculo ela tinha um lugar especial lá dentro do Santo dos Santos, onde ficava no lugar sagrado. Então, quando Moisés recebeu as prescrições, como ele iria construir essa arca, como essa arca deveria ser, né? A arca que o Senhor era, a presença de Deus estava ali. O trono de Deus foi colocado entre 2 querubins. Então, em cima dessa arca foi feito um trono para se mostrar que Deus habitava ali, né? E esse trono estava entre querubins. Veja, por favor, vamos lá. Êxodo 25, 8, 9, 18, 19. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Próximo. 9.
segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Amado, quando você quiser fazer alguma coisa, tomar uma decisão, espere que Deus te dê todo o modelo. Porque tem gente que sai fazendo. Não sai fazendo de qualquer jeito. Deus fala, agora fica com isso aí mal arrematado. Eu tenho um jeito certo, bom, perfeito de fazer as coisas. Então espere lá que Deus vai mostrar o modelo. Tá bem? Diz o versículo 18, olha só. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. E o versículo 19 diz, um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Entendemos até aqui? Amém? Muito bem. Salmo 80, versículo 1, diz assim, dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins. O pastor de Israel é Jesus, que está entronizado acima dos querubins. Olha a hierarquia, até fisicamente. Mostra o teu esplendor, o brilho de Jesus. Tá? Isaías 37:16 diz, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. A gente está vendo vários servos de Deus tendo a mesma visão de onde estão os querubins, abaixo de Jesus, abaixo do trono. Tá? Hebreus capítulo 9, versículo 5, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Aqui Paulo está citando aquela tipificação do que era lá no tabernáculo e trazendo para a graça de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 11. Cavalgava um querubim e voou. Cavalga, o que é cavalgar? É estar montado em algum tipo de animal. Cavalgar liga-se com cavalo normalmente, mas tem outros animais em que esta mesma expressão é usada outras vezes. Então diz que um querubim cavalgava, estava montado em algum animal e voou. E foi visto sobre as asas do vento. Essa expressão poética é entenderam? Rapidinho. Não está lá tacatá, tacatá, tacatá. É rápido, mas isto aqui é uma visão do profeta Samuel. Diz em Salmo 18:10, cavalgava um querubim e voou. Ele está citando lá atrás. Sim, levado velozmente nas asas do vento. Glória a Deus. Então, essas considerações atestam que os querubins são conhecedores dos mistérios de Deus. Eles estão logo abaixo do trono de Jesus ali, conhecendo os mistérios para trazer revelação, sabedoria, quando é necessário, aqui a terra. E agora, dentro da primeira hierarquia, eu vou encerrar com a terceira classe, ou terceira ordem dos anjos, que são os tronos. Tem gente que diz, nossa, trono é um anjo? Sim, trono é uma espécie de anjo. Para vocês entenderem, os tronos acolhem em si mesmo a grandeza de Deus e a transmitem aos anjos de graus inferiores. Então, são os tronos, que é uma classe angelical que transmite as grandezas de Deus, fala das grandezas de Deus aos demais anjos. Os tronos são aqueles anjos que apresentam para as ordens inferiores o esplendor da onipotência de Deus. Então, eles são intermediários. Esses anjos, os tronos, eles falam com os anjos de hierarquias inferiores. Amém? Está dando para entender? Ok? E que mais? Se refere a uma classe de anjos que está ligada diretamente à majestade e soberania de Deus. Eles falam da vontade soberana de Deus para cada situação e transmitem qual é a vontade soberana de Deus para anjos de hierarquias inferiores. Eu quero que você leia que isso existe, tronos, está em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra. Está falando de Jesus. As visíveis e as invisíveis. Aqui nas invisíveis entram também os anjos, tá? Sejam tronos, não é tronos humanos, são os tronos celestiais. Sejam soberanias,
que também nós vamos estudar, é uma classe angelical. Principados são anjos, que são príncipes de outros anjos e que atuam na vida de governantes aqui na terra. Quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Então, fizemos o estudo da primeira hierarquia. Quem compõe a primeira hierarquia? Vamos lá, quem sabe? Serafins, querubins e tronos. Fique de pé no seu lugar, porque nós vamos receber ministrações que Deus já deu de ordem para eles. Esta expressão tronos, alguns teólogos dizem que também pode ser que esses anjos tomam esse nome por ficarem como que sentados esperando as ordens de Deus para comunicar aos demais, tá bem? Não é que literalmente eles estão sentados, é para a gente entender que eles estão apostos ali, recebendo revelação sobre a soberania, a grandeza de Deus, a vontade soberana de Deus, para que eles transmitam isso a anjos de hierarquias inferiores. Vamos orar a Deus. Vamos sair daqui crendo que nós somos muito privilegiados por conhecermos o que nós estamos conhecendo e que nós vamos ver o que nós nunca vimos, não somente na questão sobrenatural, que Deus pode fazer quando Ele quiser, mas na nossa vida do dia a dia, recebendo essas ministrações. Eu quero, eu preciso, e eu sei que Deus age com os exércitos dos céus. Pai amado e bendito, encerramos este culto, Jesus, entendendo um pouco mais da tua perfeição no céu, Jesus, da tua criação perfeita, Pai, da tua estrutura, Pai, sem defeito algum, de uma estrutura no céu, Jesus, que nós muitas vezes não podemos imaginar, a nossa mente humana não consegue alcançar, Jesus. Às vezes nós temos uma ideia tão primária, uma ideia tão pitoresca, uma ideia tão de pinturas, Jesus, que o céu é um lugar vazio, que o céu só tem o Senhor sentado num trono e alguma meia dúzia de anjinhos ali à sua volta. Nada disso é real, Jesus. O céu tem uma estrutura, Jesus, maravilhosa. O céu é o lugar da tua habitação, Jesus. É o lugar onde nós estaremos um dia, Senhor, por toda a nossa eternidade. O céu não é um lugar vazio, Jesus. O céu é um lugar cheio da tua glória, do teu poder, Pai, com estruturas perfeitamente criadas, Pai, para te adorar, para nos receber na glória, mas também, ó Deus, para executar as tuas ordens aqui na terra, Pai, na vida dos teus filhos, no meio do teu povo, Jesus. Ó Deus, o céu é um lugar bem habitado, Jesus. O céu é um lugar onde os anjos desfrutam da glória do Todo-Poderoso, da perfeição de Deus, do brilho, da unção, do poder, da majestade, Pai. Ó Deus, e eles vêm, Senhor, para nos beneficiar, eles vêm até nós, segundo a tua ordem, Pai. Por isso, nesta noite, dá ordens aos teus anjos, Senhor, porque eles agem segundo a tua ordem. Basta uma palavra tua para um anjo vir até nós, Senhor, e nos servir, Pai. Assim foi com os teus servos no passado. Assim é conosco hoje. Temos aqui, só aqui dentro deste santuário, inúmeras experiências com o ministério angelical. Mas é pouco, Pai. É pouco perto do que tu tens para manifestar, Jesus. Ó Deus, ó Deus. Coloca um anjo, como está escrito na oração do salmista, que observe o abrir dos nossos lábios, Jesus. Mas que quando, ó Senhor, nós falarmos o que não convém, ou começarmos a falar o inconveniente, que esse anjo feche a nossa boca, Senhor. Porque aquilo que nós falamos aciona o céu, mas aciona o inferno. Jesus, põe um guarda teu do lado de cada um de nós, Senhor, para nos preservar a vida. Ó Jesus, para não deixar que os nossos lábios destilem veneno, Pai, que nos envenenem a nós primeiro e depois a quem está à nossa volta. Jesus, eu sei que os teus anjos não têm onisciência, não podem saber o que nós vamos falar ou pensar, só tu podes.
Mas quando o Senhor perscruta o que vai sair dos nossos lábios, Senhor, porque está escrito, a palavra ainda não me chegou à boca e o Senhor a conhece toda. Então ordena um anjo que trave a nossa boca quando não convier, Jesus. Que cessem as palavras más, as palavras negativas, as palavras pejorativas, as palavras torpes, as palavras ofensivas, as palavras que denigrem, as palavras que diminuem, as palavras que ofendem, as palavras que ferem, as palavras que machucam, as palavras que arranham o teu coração, a tua graça. Jesus, ensina-nos a cuidar da nossa boca, meu Pai, a não falar aquilo que não convém. Jesus, não só aqui dentro da igreja, mas na nossa casa, meu Deus, no nosso carro, no almoço da empresa, no escritório, na loja, no cabeleireiro, Pai, no shopping, onde estivermos, na porta da escola dos nossos filhos. Jesus, Jesus, os anjos acampam-se ao nosso lado, ao nosso redor, bem próximo. Aqui eles estão ao meu lado, ao lado de cada um, perscrutando o que nós falamos, o que nós fazemos com a nossa vida. E eles querem olhar para nós e te glorificar, meu Deus. Que sejamos motivo de glorificação dos anjos também a ti, meu Pai. Oh, meu Deus, conscientiza o teu povo de que não pode viver de qualquer jeito. Conscientiza cada família que tem que viver de forma santa e irrepreensível. Santidade em todo tempo. Conscientiza os homens de negócios, meu Pai, que os negócios devem ser lícitos, limpos, transparentes, fidedignos. A forma de ganhar dinheiro tem que ser santa. A aplicação do recurso tem que ser santa. Jesus, ensina aos casais que nas conversas deles há anjos aguardando para ministrar, Jesus, em favor deles. Jesus, Jesus, dá-nos experiência neste final de semana, meu Pai. Nós não estamos falando e tratando disso à toa, não, Senhor. Tem um grande propósito teu para ouvirmos o que nós estamos ouvindo. É para nós vivermos na visão do Todo-Poderoso, Pai. E viver na tua visão é ver anjos. Viver na tua visão é ver o que o Senhor vê. E nós também queremos ver esse ministério angelical trabalhando por nós, nos servindo, nos beneficiando, nos livrando, nos protegendo, nos blindando. Atua, Pai, com os exércitos dos céus. E dá ordens, Pai, para que sinais, prodígios, maravilhas, milagres se manifestem até domingo. Eu creio, Pai. Aqui há pessoas que precisam de um sinal, outros precisam de uma operação de maravilhas, outros precisam de um milagre, só um milagre. Tu és o Deus de milagres. E tu podes dar uma ordem agora, enquanto oramos, enquanto misturamos fé à palavra, para que os teus anjos venham aqui operar o milagre que cada um precisa. Eu recebo, meu Deus. Eu recebo para cada membro desta igreja um milagre, um prodígio, um sinal, uma manifestação sobrenatural, antes de entrarmos por essas portas do próximo domingo. Oh, Pai, isto não é uma exigência, isto é uma declaração de fé, isto é uma confissão de fé, porque eu creio, eu falo, que até domingo nós teremos experiências com os anjos, vendo ou não,
E recebemos com ações de graças em o nome de Jesus. Para a glória de Deus, diga amém. Amém, aleluia. Louve! Junte-se aos anjos que nesta hora aplaudem, cantam, voam, glorificam, adoram a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estenda sua mão na direção do altar. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Aqueles que creem e recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém. Glória a Deus.